Marina Silva entra na campanha de Lula, que consolida uma ampla frente democrática. Deputado bolsonarista ataca uma jornalista em São Paulo e expõe o clima de ódio disseminado pela extrema-direita no país. Empresário se nega a entregar comida quando descobre que a pessoa que ele iria ajudar vota no candidato adversário. Bolsonaro vai à Inglaterra para o velório da Rainha Elizabeth II, que morreu esta semana aos 96 anos de idade. Pesquisa Datafolha mostra Lula com uma vantagem de 12 pontos a 2 semanas da eleição, com chance de vitória em primeiro turno. Eu sou Rodrigo Viana e esse é o Tempero da Notícia, que está começando agora. Bom, Bolsonaro começou esta semana fazendo um papel de vítima. Num encontro com lideranças evangélicas, ele estava num tom assim mais baixo, né, olhando para baixo, inclusive, parecia abatido, e disse, se o povo preferir que eu não fique na presidência, eu vou embora, eu passo a faixa, vou cuidar da minha vida, depois de chegar à presidência também eu vou ficar em casa, não vou ter mais nenhuma atividade. Bom, se for isso, não faz mais do que obrigação. Se perder, passa a faixa e vai para casa. Ou talvez vai responder pelos crimes que cometeu, vai responder na justiça. Mas as pessoas ficaram se perguntando, era de verdade isso tudo? Ou era uma tentativa de se mostrar assim mais bonzinho, para ganhar votos de indecisos, que não gostaram nada do que aconteceu no 7 de setembro. O Bolsonaro no 7 de setembro fez o papel inverso, né? O papel que é dele mesmo, agressivo, cheio de ameaças, agitação na rua, e isso assustou muita gente. Então ele conseguiu consolidar aquele bloco que já está com ele, mas não consegue avançar para fora da bolha bolsonarista. Esse Bolsonaro moderado durou só 24 horas. Logo depois ele foi a Presidente Prudente no interior paulista e voltou a fazer ameaças. Disse o seguinte, aguardem depois da eleição, porque quem jogar fora das 4 linhas vai sofrer as consequências, seja de que poder for. Era uma ameaça ao Poder Judiciário, aos ministros do Supremo e ao Tribunal Superior Eleitoral, que tem colocado alguns limites à farra, à agressividade bolsonarista. Bom, isso tudo parece um discurso esquizofrênico, uma hora para o lado, outra hora para o outro. Será que ele não sabe o que ele fala? Está perdido? Não. Não é que ele esteja perdido, é tática eleitoral. É aquela ideia de falar para os nichos. Para os apoiadores dele, Bolsonaro faz um discurso agressivo, de agitação, para manter essa turma radicalizada, porque se ele perder, ele vai perder com 30% de apoio, e aí esse pessoal vai dizer que foi fraude, vai ficar com Bolsonaro em qualquer circunstância. Então, para essa turma, discurso radicalizado. Para fora, um discurso um pouquinho mais moderado. Para setores evangélicos que ainda estão na dúvida, para setores de classe média, aí faz um discurso teoricamente mais moderado. Mas não existe bolsonarismo moderado. Isso não existe. O bolsonarismo, por definição, é um movimento agressivo, autoritário e de destruição das regras democráticas. Bom, 2 fatos ajudaram a sedimentar essa imagem de violência, de descaso, de baderna mesmo, do bolsonarismo. Primeiro, um caso escabroso que aconteceu no interior paulista, na cidade de Itapeva. Um homem que se recusou a entregar comida para uma senhora em dificuldade financeira. Ele disse, toda semana eu estou aqui para entregar essa marmita aqui para a senhora. Agora me diga, a senhora vai votar em quem? Aí ela falou, no Lula. Aí é no Lula? Então não tem mais comida para a senhora. A partir de agora a senhora vai pedir comida para o Lula. Tem o vídeo aqui, ó. Nessa campanha de Bolsonaro, a senhora é Bolsonaro ou Lula? Eu sou Lula. Lula? Então tá bom aqui, ó. Ela é Lula. A partir de hoje não tem mais marmita. Tá bom? É a última marmita que vem aqui. A senhora peça pro Lula agora. Beleza? Tá bom? É a última marmita que vem pra senhora. É verdade? Verdade. É sério? Sério. Tá bom, gente? Aqui não vem mais marmita. Beleza? Ela vai... Este homem é um empresário do agro, Cássio Joel Senali. Depois pediu desculpas, não queria, veja bem, eu errei. Né?
Inclusive, é um empresário, tem dinheiro, mas aparece como um dos beneficiários do auxílio emergencial do governo federal. É tipicamente bolsonarista. O outro caso, também em São Paulo. Depois de um debate para governador de São Paulo, ali com Haddad, com Tarcísio, com Rodrigo Garcia, um desses deputados bolsonaristas, que são também youtubers, apareceu lá e atacou, assediou uma jornalista, a Vera Magalhães, que inclusive não tem nada de petista. Né? Foi até a Vera Magalhães gravando, sabe aquele jeito que eles fazem? Gravando, assediando, dizendo, mostre o seu contrato com a TV Cultura, e enfim, agressivo. Eles detestam mulheres. A Vera Magalhães já tinha sido atacada pelo próprio Bolsonaro num outro debate, no debate da Band. Então, o bolsonarista Douglas Garcia, que é um deputado estadual, estava replicando o método e inclusive a frase do chefe, do Jair Bolsonaro. Foi para cima de uma mulher. Eles são covardes. Tarcísio de Freitas, que é o candidato bolsonarista a governador de São Paulo, diz que não tem nada a ver com o rapaz, veja bem, eu repudio esse tipo de coisa. Só que o Tarcísio é que tinha convidado esse Douglas para estar no debate, lá na plateia. Tem várias fotos do Tarcísio ao lado desse deputado. Então não existe bolsonarista pela metade. O Tarcísio ou ele é bolsonarista ou não é. E sendo bolsonarista, ele é parceiro desse tipo de coisa, infelizmente. Para tentar melhorar um pouquinho a imagem, e aí para falar para fora, Bolsonaro foi ao velório da rainha Elizabeth II na Inglaterra. A rainha que morreu aos 96 anos de idade, gerou comoção aí entre os súditos na Inglaterra, e o Bolsonaro, que nunca se solidarizou com as vítimas da Covid-19 no Brasil, resolveu se solidarizar com a rainha da Inglaterra. Que eu saiba, o Brasil não tem rainha, nem rainha louca, nem rei, apesar do Bolsonaro achar, parece, que a família dele é uma família real, mas não é muito por aí, né? De qualquer maneira, é uma tentativa de melhorar a imagem. Só que, para azar do Bolsonaro, na mesma semana, uma das principais revistas de economia do mundo, The Economist, publicou na capa uma reportagem dizendo que um grande risco para o Brasil seria uma vitória de Bolsonaro na eleição. A Economist é uma revista liberal, não é de esquerda, ao contrário, é de direita. Diz que Lula é um esquerdista, fez algumas críticas ao Lula, mas falou, melhor que o Lula ganhe, porque o Lula é um candidato normal que atua dentro da democracia. Então esse é o clima que o Bolsonaro vai enfrentar na Inglaterra. Na oposição, Lula trouxe mais um nome importante para a campanha dele, Marina Silva. Os dois se encontraram, teve entrevista coletiva, a Marina frisou que estava voltando a se entender com o PT, ela que rompeu, né, com Lula e com o PT, em nome da democracia e para derrotar o bolsonarismo. O curioso é que, vocês se lembram, na eleição de 2018 ela foi candidata a presidente. Então, dos candidatos de 2018, 5 candidatos estão agora com Lula nesta eleição. A Marina, o próprio Haddad, né, o Alckmin, o Boulos e o Meirelles, que está dando sinais de que vai apoiar o Lula já no primeiro turno. É uma frente democrática bastante ampla. A Marina tem vários papéis aí nesse apoio ao Lula. Primeiro que sinaliza essa ampliação, né, que o Lula não é um candidato do PT ou de uma frente de esquerda, mas é um candidato de frente democrática. Segundo, a Marina é um símbolo do meio ambiente, da defesa do meio ambiente, inclusive internacionalmente, muito respeitada. E terceiro, ela dialoga com o povo evangélico, porque ela é evangélica, mas faz questão de dizer, sigo a minha religião, mas não misturo com os assuntos da política e do Estado, que é laico. Então, ela tem esse papel importante também na campanha. Na oposição, quem está fora do tom ou com dificuldade para encontrar um caminho é Ciro Gomes. Segue fazendo ataques pesadíssimos a Lula e ao PT. Alguns brisolistas, pedetistas históricos estão saindo da candidatura dele e declarando apoio a Lula, a uma campanha pelo voto útil que pode sangrar a candidatura de Ciro Gomes. Esta semana, Lula fez campanha em Minas Gerais, Montes Claros, né, norte de Minas, e depois foi ao sul do país, passando pelas 3 capitais do sul. Colheu também vários apoios importantes. Maitê Proença, o técnico Vanderlei Luxemburgo e o craque, né, ex-jogador Raí,
que gravou um vídeo bastante emocionante de apoio ao Lula. A semana terminou com números da pesquisa Datafolha que mostram Lula estável em primeiro lugar com 45% dos votos, Bolsonaro com 33%, perdeu 1%, né? Ciro 8% e Simone Tebet 5%. Com isso, o Lula está muito próximo de ganhar a eleição em primeiro turno. Bolsonaro vai melhor no Sul, entre evangélicos e entre quem tem renda mais alta. E o Lula está melhor no Nordeste, entre as mulheres e entre os jovens. Essa é a batalha há 2 semanas da eleição. Quem vai para a panela de pressão esta semana são os institutos de pesquisa. E aqui não se trata de fazer aquele discurso, é tudo roubado, é tudo manipulado, não é isso. Os institutos trabalham com estatística e com ciência, e a gente acredita nisso. Mas há uma discrepância importante. Estamos falando das pesquisas do IPEC e da Quest, as duas feitas de forma presencial. O IPEC tem muita tradição, é o antigo IBOP que mudou de nome. O IPEC, esta semana, mostrou uma vantagem de Lula de 15 pontos, né? Uma vantagem muito ampla, 46-31. Podia ganhar no primeiro turno. Já a Quest, no mesmo período, mostrou uma vantagem bem menor para Lula, 8 pontos, né? 42-34. E aí não ganharia no primeiro turno. Por que tem essa diferença? Tem manipulação? Tá tudo errado? Não. Cada um trabalha com um recorte de renda diferente na sociedade brasileira. O IPEC olha para o Brasil e diz assim, tem 57% de brasileiros que ganham até 2 salários mínimos. E aí, na hora de entrevista 57% nessa faixa. A Quest faz diferente. O recorte é 38% de brasileiros até 2 salários mínimos. E por que eles usam métodos e recortes diferentes? Porque o Brasil vive um apagão estatístico, não teve censo. Atrasou o censo, é mais um problema do governo Bolsonaro. E com isso, os institutos ficam tentando adivinhar qual é o recorte de renda do Brasil. Se for o recorte adotado pelo IPEC, o Lula teria uma vantagem muito maior. Se for o recorte da Quest, o Lula tem uma vantagem um pouco menor. Segue ganhando, mas com uma vantagem menor. O Datafolha chegou mais ou menos no meio do caminho, né? E mostrou uma vantagem aí de 12 pontos para o Lula. Mas os institutos precisam vir a público e esclarecer isso de forma mais consistente, até para evitar o discurso de setores extremistas que querem dizer, não, é tudo errado, o que vale é o datapovo. Isso é ignorância pura. O fato de ter gente na rua não quer dizer que o candidato esteja na frente ou atrás. Porque o candidato pode ter 30% de apoio, levar muita gente para a rua e perder a eleição. Mas os institutos vão para a panela de pressão e acho que deviam padronizar, adotar o mesmo recorte, pelo menos os institutos mais sérios, para evitar esse tipo de discurso. Nesse momento, eles precisam dar explicações para a sociedade e o Brasil assiste a um processo eleitoral tão turbulento e a gente depende de institutos que trabalhem de maneira consistente e cada vez mais séria no país. Na panela de pressão, então, esses institutos de pesquisa. A nossa sobremesa esta semana é a dica de um filme que está nos cinemas mesmo, nas salas de cinema em várias partes do Brasil. O Debate, um filme que tem roteiro de 2 craques, Guel Arraes e Jorge Furtado, e é dirigido pelo Caio Blatt, que faz também um dos papéis. Mas os 2 atores principais em cena são a Débora Bloch e o Paulo Betti. Ele, um jornalista, um editor-chefe de telejornal, e ela, apresentadora deste mesmo programa na televisão. 2 jornalistas, e tudo se passa no dia do debate final de uma campanha presidencial, em que há 2 nomes em disputa, um atual presidente do Brasil, de direita, e um ex-presidente de esquerda. Eles não falam os nomes Lula e Bolsonaro, mas está muito claro que é isso. Então são 2 jornalistas debatendo ali o que eles têm que fazer. Eles não estão participando do debate, eles estão no estúdio
acompanhando aquele debate que acontece, porque depois vai entrar o telejornal que eles fazem, né? Então, é esse bastidor ali das notícias, um casal debatendo política, debatendo os últimos anos do que aconteceu no Brasil e, ao mesmo tempo, debatendo o relacionamento deles que está em crise. Tudo isso, ao mesmo tempo, de uma maneira muito engenhosa, um filme muito atual e com atuações belíssimas de Paulo Betti e Débora Bloch. O Debate é a nossa sobremesa desta semana.